Meio-dia. Desculpa e aí. Desculpa aí. Se eu nasci perfeito, né, Felipe Bueno, você pode dizer. Se eu nasci perfeito, não foi uma obra minha apenas. Não. Minha mãe, meu pai, o ambiente que eu estava inserido. Mas deu isso, deu o Felipe Bueno, virando ao meio-dia. Ponto. Agora a gente vai mostrar o seguinte, que juntos chegaremos lá. A 1h nós vamos virar... não? Promete coisa. Não, né? Não promete. Vou colocar até a trilha, vamos lá. Vamos lá. Vai, faz a sua promessa aí, vamos lá. Meio-dia, eu fico aqui até as 2h da tarde. Eu sou Eduardo Oineg, ele é Felipe Bueno, entregando a primeira hora do Band News no meio do dia, exatamente ao meio-dia. É impressionante. É a perfeição. Elegante, cachecol. Obrigado. Camisa de... Qual time? Essa aqui é em homenagem ao Matheus Luque. Matheus Luque. O Matheus Luque é torcedor do Liverpool. Liverpool. Que foi campeão agora ontem. Vi. É, Liverpool, campeão ontem. É. E, bom, eu tô aqui com ele, o representante da dupla mais admirada do rádio brasileiro, Felipe Bueno, que nos dá salve, animadíssimo. E ela, Carla Bigato, que ontem nos mandou uma mensagem, finalmente, depois de tanto tempo, inventou uma desculpa, disse que estava sem voz. Ela descobriu que em Nova York existem mudanças climáticas. Você está do lado de fora, aí tem ar-condicionado em todos os lugares. Ela descobriu o ar-condicionado. Sugiro que ela vá numa segunda experiência no inverno, porque aí ela vai perceber que existe o contrário também. Ela vai ficar sem voz e vai dizer, não consegui gravar. Mas ela gravou um Tô que não me aguento. Isso é muito bom. Com a gente aqui também o ouvinte que fazem a Band News FM ser a rádio mais admirada do Brasil. Faltam 5 dias para família Band News FM crescer. É isso aí. 26 novas cidades com a praça de Goiânia, 90.7 lá. Não vai botar 90.7 em todo lugar, não, que não vai dar certo. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Na região de Goiânia, na Grande Goiânia. Na Grande Goiânia, por favor. Agora vem cá, Felipe Bueno. Oi, tô indo, peraí. Ouvinte, não, pode ficar aí, pode ficar aí. Ouvinte, é o seguinte. Digamos que eu e o Felipe Bueno resolvamos... É assim que fala? É assim que fala. Correr para ver quem chega antes. Num determinado ponto, né? Chega antes em algum lugar. Eu já sei que você vai ganhar, Felipe Bueno. Eu já sei que você vai ganhar. Porque você é muito mais rápido do que eu. É muito mais rápido do que eu. Além de ser mais elegante, além de ter a voz mais bonita, além de ser mais bonito, mais estiloso, mais inteligente, é também mais rápido. É mais rápido. Será? Mas isso? eu não decidi falar aqui sobre as suas qualidades, embora eu tenha feito referência a esta. Vai falar entre sobre outras qualidades. Então. Não, isso não tem, não conheço. Não conheço nenhum que mereça registro. Mas é sempre assim. Sempre tem um que chega antes e um que chega depois. Sempre. Correto. Sempre. O sujeito é mais rápido da escola. Brilha. Faz o maior sucesso, né? É o bacanão da escola. Aí ele vai disputar o torneio da cidade. Tem um cara mais rápido que ele. Pode até ser ele. Mas aí tem um outro de outra escola que ficou em segundo, em terceiro, tem um que chega em último. Aí o bacanão da cidade vai correr no estadual, também tem um cara mais rápido, que também pode ser ele. Aí tem o nacional e assim vai, né? Até na Olimpíada, pô, todo mundo ali é asas nos pés, né? Sim. E vai ter um que chega por último, um que chega primeiro. Você pode pegar o mesmo par de tênis, o mesmo calção, a mesma camiseta, o mesmo treinamento, né? A mesma alimentação, o mesmo apoio psicológico. Podem ser 2 irmãos, mesma família, vai ter um que é mais rápido do que o outro. Você pode botar psicólogo, você pode fazer o que você quiser, vai ter um que é mais rápido do que o outro. Você vai ter o corredor de kart que vai para a Fórmula 1 e vai ter o corredor de kart que fica pelo caminho. Sim. Você vai ter o tenista que vai longe, nosso Guga, e vai ter o tenista que fica pelo caminho. Ele se destaca num determinado cenário, né? Mas ele pode não chegar no topo da cadeia alimentar. Numa empresa, por exemplo, os 2 entram como trainee. Um pode virar presidente. Aliás, não são poucos os presidentes que entraram em programas de trainee, estágio, etc. E outros ficam pelo caminho. Leram os mesmos livros, estudaram nas mesmas faculdades, né? Falam os mesmos idiomas. Tem os mesmos jargões, aquelas coisas de jargão horroroso de empresa, né? E um vai, outro não vai, né? As pessoas são diferentes, elas têm habilidades diferentes, elas têm capacidades diferentes, elas têm inteligência emocional diferente. Pode parecer uma coisa tola, né? Mas muitas pessoas brilhantes que você conheceu na faculdade
que você conheceu na escola, quem está nos ouvindo, vai ficando pelo caminho porque não tem o conjunto de habilidades e tal. As pessoas são diferentes e é assim sempre que você fala de indivíduos. No entanto, quando você fala de sociedade, você não pode partir disso, da diferença entre os indivíduos. Você tem que chegar nisso, que é criar um ambiente em que as diferenças individuais apareçam, mas não que as diferenças de blocos sociais impeçam que as diferenças individuais apareçam, que os melhores vençam. Você coloca blocos sociais, pedaços do país, debaixo de uma estrutura que impede que eles mostrem se são ou não são os melhores ou bons o suficiente para competir. Então esse tampo que fica sobre um bloco da sociedade é uma grande injustiça social e é sobre isso que a gente tem que falar hoje, que eu quero falar hoje, né? Você pega, isso nos leva ao tema da desigualdade social, que é essa diferença entre o topo e a base. O professor Fernando Schiller outro dia falava aqui da desigualdade social, mas quando as pessoas estão na base e outras estão no topo, num país como o Brasil, é uma coisa. Elas sempre vão estar ou na base ou no topo, até na Dinamarca. Vai ter base e topo. Vai ter os 10% mais ricos, vai ter os 10% mais pobres, vai ter os 10% que têm mais coisas, mais acesso e os que não têm. Então, a discussão não é só essa. A discussão é o seguinte: qual é a sua possibilidade de sair da base e subir? Essa possibilidade de sair da base e subir é o que se chama mobilidade social. Então você tem a desigualdade social, que é a diferença entre os que têm mais e os que têm menos. Você tem a mobilidade social, que é a possibilidade de você escalar, né? Ontem, o apresentador Luciano Huck, que se mexeu para ser candidato a presidente em 2018 e acabou desistindo, na minha opinião, foi uma decisão sábia, porque ele ia tomar uma sova. Agora ele começa de novo a se mexer, de olho em 2022, ele fica hesitando. Mas ele estava num evento no Espírito Santo e ele fez uma análise da situação política atual, que não vem ao caso. Mas ele falou uma frase importante. Ele falou: a mobilidade social no Brasil é ridícula. Ridícula. E de fato, a mobilidade social no Brasil é ridícula. Ele não falou uma coisa nova, como também não é novo defender a reforma da Previdência, né? Vamos combinar? Sim. Defender a privatização, defender racionalidade no serviço público. Mas o fato é que ele jogou luz num assunto que os estudiosos vivem falando, estudando, mobilidade social, mas que precisa entrar no sistema sanguíneo. A Previdência só andou porque entrou no sistema sanguíneo da sociedade, dos políticos, etc. E a mobilidade social é isso. Basicamente, é a capacidade que as pessoas nascidas numa determinada porção têm de melhorar de vida, né? De enfrentar a desigualdade social, de superar a desigualdade social. Não é a análise do sucesso individual, né? Mas sim da classe como um todo. Aí você pega o Brasil nesse campo e é inacreditável, realmente. É inacreditável. Você pode botar crescimento econômico, você pode aprovar 3 MPs da liberdade econômica, como a gente aprovou uma. Você pode fazer abertura comercial, reforma tributária, reforma da Previdência. Nada disso vai gerar um efeito tão importante quanto aquele que está por trás dessa pirâmide parada, que é a maldita da educação. A bendita da educação. Mas maldita porque, meu Deus do céu, é inacreditável como a gente não mexe com isso, né? É a educação que fez a Coreia do Sul em 50 anos fazer um milagre, né? Tinha há 50 anos a renda per capita que era metade do Brasil, da brasileira. Hoje a renda per capita deles é 3 vezes a nossa. 3. Então, porra, como é que um cara que tem metade do seu dinheiro passa a ter 3 vezes o seu dinheiro e você não tem nenhum problema? Você tem um problema, tem um cara avançando, e não é um cara, é um país inteiro, né? Eu cheguei a citar isso aqui uma vez como exemplo, eu vou repetir, porque eu fiquei impressionado. Quando o nosso ministro da Educação nasceu, a Coreia do Sul não fabricava carro, a gente já fabricava. Eles não tinham siderurgia, nós já tínhamos. Eles não tinham nenhuma indústria, e nós já tínhamos. E hoje eles exportam 3 vezes mais do que a gente. Pô, como que pode? O nome disso? Educação. A chance de uma criança de baixa renda ter um futuro melhor do que
a família em que ele vive, do que a realidade da família em que ele vive no Brasil hoje, é pavoroso. Eles chamam isso de elevador social, possibilidade de você ascender. Saiu um estudo há algum tempo. A gente está na segunda pior posição entre os países da OCDE para a mobilidade social, dados de 30 países. Então, nós temos uma dificuldade tão grande que para a gente poder ascender, a gente precisaria, para que o cara que está entre os 10% mais pobres chegar à renda média do país, ele precisaria hoje de 9 gerações. 9 gerações, eu não sei nem como chama. Porque eu só sei até filho, neto, bisneto, tataraneto, eu não sei mais como fala. 9 gerações. 9 gerações, você está falando mais de 200 anos? Sim. Pô, é uma piração. Olha só como são as coisas. 40% dos filhos dos pais analfabetos vão receber um salário mínimo quando forem trabalhar. Isso é uma condenação. Isso é uma sina. Entre os filhos de pais universitários, vão receber um salário mínimo só 4%. Então, se teu pai é universitário, a chance de você receber um salário mínimo é 4%. Se teu pai é analfabeto, a chance de você receber um salário mínimo é 40%. Isso é quase um determinismo. Né? Ah, mas não é 100%. Pô, mas uma coisa é você ter 96% de chance de não receber um salário mínimo, outra coisa é você ter 60%. Invertendo os números. De Deus, invertendo os números. A coisa fica mais chocante. Fica mais chocante. A porcentagem dos filhos de analfabetos que ganham mais de 5 salários mínimos no Brasil é 3%. E entre os filhos de universitários, quase 50%. Então, o ensino dos pais define tudo. Se a gente tem um país onde os pais não estudam, o que vai acontecer com os filhos? Então, estes filhos têm que estudar a ponto de chegar na universidade para que eles possam ser a geração que promove filhos que são filhos de universitários. A geração que vai jogar para cima. Que vai jogar para cima. A próxima. A chance de alguém hoje estar com 15 anos, 18 anos, 20 anos e ele se tornar um universitário é muito pequena se ele já não está nesse caminho. É mais fácil que o filho dele faça isso. E, portanto, o neto dele consiga entrar numa estatística melhor. Olha a loucura. Ou seja, a ideia de que é possível ficar rico nascendo numa família pobre, simplesmente, você tem que entrar você tem que ser, olha, um ponto fora da curva. Tem vários pontos fora da curva, tem. Um país que não promove a educação, no entanto, se você for procurar empreendedores, pessoas que fizeram uma coisa bacana, você vai encontrar. E não cabe aqui nenhum preconceito. A gente está falando de números sérios. Números. Né? A chance de você se destacar é muito difícil. Te colocam num caldo de cultura que complica muito a sua vida. Então, a probabilidade de o filho de um pai analfabeto também ser analfabeto é 24%. E apenas 4% a chance dele concluir o curso superior. 6 vezes mais chance dele continuar igual ao pai do que ele ser diferente do pai ou mãe. A parcela de filhos que concluíram o ensino médio entre aqueles que os pais terminaram o fundamental é 41%. Mas chegar na faculdade estando nessa situação cai para 27%. Aí, se o filho é filho de universitário, 70% de chance dele fazer a mesma coisa. Então, a nossa estrutura ela é muito desigual. É uma loucura. Só 2% das pessoas cujos pais estavam na parte bem lá embaixo da pirâmide conseguem chegar no topo. Inverte. 98% não conseguem. Não vão chegar. Aí você fala assim, mas não vão chegar ao topo, mas chegarão a um nível adequado, bacana, razoável, da desigualdade dinamarquesa, norueguesa, alemã? Não. Esse é o problema. Você não consegue fazer a mobilidade e você não consegue fazer, portanto, uma redução da desigualdade de forma que a turma de baixo tenha aquilo que tem que ter, ainda que os de cima tenham muito mais. Você mantém as pessoas num patamar sem acesso a uma opção de coisas. Basicamente, educação e saúde. Você pode falar em segurança também, mas educação e saúde. Então, a educação, do que a gente está falando, não precisa de PEC, Felipe Bueno, não precisa de projeto de lei, não precisa de mais dinheiro. Ah, mas falta dinheiro na educação? Falta dinheiro em tudo, falta dinheiro na casa das pessoas. Mesmo assim, elas vivem, elas comem. Então, dá para fazer uma educação de qualidade com o que a gente investe. Outros países fazem. Então,
Então não precisa. A gente precisa realmente de uma conscientização. Não é de um ministro da educação, de um secretário da educação ou dos secretários da educação. A educação não pertence aos ministros e aos secretários. A educação pertence a todos. Os pais se envolverem na escola. Mas para eles se envolverem na escola, eles precisam estar desafiados, envolvidos. Como que eles vão se envolver? Por que eles vão se envolver? O diretor chama? Chama para fazer o quê? Então, é uma coisa de uma campanha. Como isso não dá voto, não dá voto. Porque você vai colher daqui 40 anos, pô. Não daqui 4 meses. Né? Coisas que não dão voto no Brasil. Saneamento não dá voto. Você não vê a obra e você não fatura, porque são as gerações futuras que vão ter níveis de saúde melhor. Né? Então, a educação é um troço que não tem que ter fila do tipo assim... Não, depois da reforma da tributária, depois da reforma da Previdência, agora é a hora da educação. Não adianta, se a gente crescer a economia brasileira, não tem funcionário para botar nas empresas porque não tem preparo. E esses caras que não têm preparo são os caras que não vão ter renda, são os caras que não estudaram. Então como é que você vai fazer isso? É começar enquanto não tem PIB, tendo PIB, não precisa esperar crescer para fazer isso. Não pode esperar crescer para fazer isso. Quanto custa fazer isso de dinheiro? Eu desconfio que mais engajamento do que dinheiro. Mais uma mudança de cabeça, mindset, do que dinheiro, não é? Não é dinheiro. Não, me dá R$1 milhão que você vai ver a escola que eu faço. Não, você dá R$1 milhão, o cara faz aquela escola de tijolo bacana, que dentro não tem software, não tem professor, não tem aluno engajado. É oca. Aí você fala assim, tantos % das escolas brasileiras estão conectadas à internet. Você vai ver, tem um ponto de internet num laboratório. Ninguém vai lá, tem fila. Não é que está na sala de aula todos com um tablet. Aí daqui a pouco você fala isso, o cara fala, então vamos comprar a tablet. Aí vai ter um escândalo do tablet, vai ter que ter a lava-jato do tablet, porque vão roubar no tablet. Não é comprar tablet. É com o que tem. É com o que tem. A Coreia não tinha tablet. Aliás, não existia tablet nos anos 60. Não existia internet quando eles fizeram a revolução na educação. Eles estão criando a internet. Eles estão criando 5G, 6G, 30G. Não tinha G. Né? Aliás, não tem G na letra no alfabeto coreano. E eles conseguiram fazer um negócio. E não tinha carro. Eles tinham fome. E eles conseguiram fazer a revolução para a educação. Como é que consegue fazer a revolução pela educação nos anos 60, 70 e 80 e a gente diz que nosso problema é falta de tablet? Vamos combinar? Chega a ser ridículo. Então, é uma questão de engajamento. Eu resolvi colocar essa questão da mobilidade porque por trás disso, quando você aperta, sai essa palavrinha, educação. Podem sair outras palavrinhas importantes, mas sai a palavrinha educação e você diz, pô, mas... Educação é um plano? É um livro? Educação é um projeto de lei? É uma medida provisória? É uma PEC? Não dá para você fazer uma PEC da educação. Vou fazer uma PEC da educação. Todos os alunos... Não, a Constituição já diz que as pessoas têm direito ao ensino, etc. Não dá para ser mais inclusivo do que aquilo. E nem específico, porque é ridículo você querer especificar. Então a gente tem ideologia demais nesse debate, briga demais... E ação de menos, e todos falando. Alguma coisa é primária, sabe? É pintar a parede, é não pichar, é jogar o lixo no lixo. Desde essas coisas primitivas, primárias, que a gente não consegue fazer como sociedade, até estimular por que o aluno vai para a escola. Ele vai para a escola para comer, em algumas classes sociais. Vai para comer. Aí ele come, ouve um monte de coisa. Para encerrar, a minha filha mais velha, que é a Marina, ela foi fazer um programa social, participar de um programa social, foi para o Centro-Oeste e lá ficou numa reserva indígena. E lá tinha um garoto, cujo nome eu não vou dizer, e ele estava querendo ler. 11 anos, está na escola. Na estatística ele aparece como escolarizado. Ele tá não é evasão, ele tá lá, tá na escola. Tem 11 anos. Aí eles sentaram para ler. Ele não conseguia ler. Aí ela falou, bom, vamos escrever o teu nome. Escreve teu nome. Ele escrevia o nome dele. O nome dele começava com J. Agora escreva o nome João. Ele não conseguia escrever João. Mas
João começa com J. O seu nome tem J. Ele não sabia qual era o J do nome dele. Ele sabia escrever o nome dele, aquela sequência de curvas e linhas, mas ele não sabia qual era o J. Ele foi adestrado. Ele foi exatamente isso. Treinado a fazer aquela sequência, ele sabe pronunciar o nome dele, ele não sabe que letra tá ligada a que som, mas ele sabe falar aquilo. E ele não conseguia escrever João. Ele não conseguia começar a escrever João. 11 anos. Tá na escola. Aí você diz, não, isso não é possível. Bom, é possível. É possível. Agora, é inaceitável. Então, se você tem isso, como é que esse garoto, que tem 11, ele tem 11, como é que esse garoto vai parar na universidade? Qual é a chance dele parar na universidade? É impossível? Não é impossível. Tem gente que consegue dar a volta por cima, mas aí é o esforço individual, sobrenatural e uma estrutura te colocando para baixo. Esse garoto, de forma injusta, ele está sendo colocado para baixo. E ele tem 11 anos. Então vai ser o filho dele que vai conseguir avançar. Olha só quanto tempo demora. Enfim, mobilidade, educação é um tema que a gente tem que ficar sempre ligado aqui.